noite, igreja. Tem muita gente aqui hoje. É muito bom ver a casa cheia. Eu me sinto em casa aqui. Tão em casa que às vezes eu me convido. Mas eu não me convidei dessa vez, eu fui convidada. Então estou me achando. Brincadeira. É muito gostoso ver rostos assim que eu já conheço, que eu não vejo há muito tempo, ver pessoas novas que eu ainda vou conhecer essa noite. Mas eu queria compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem me ensinado nesses dias. Para você que não me conhece, meu nome é Carisma, tá? Não é nome artístico, não. E não, eu não sou cartomante, eu não sou dona de motel. É meu nome. Você quer saber por que eu tenho esse nome, você vai falar com os meus pais. Aí você volta para mim e me fala. Mas eu e meu marido, Cris, e meus 2 filhos, a Chloe e o Judah, nós moramos em Nova Jersey. Nós fazemos parte da equipe da Hillsong, em Nova Jersey, Nova York. E Deus tem feito grandes coisas lá. Eu trago comigo um abraço da igreja de Nova Jersey. Tem pastores orando por vocês, tem pessoas da equipe da Hillsong orando por esse tempo meu aqui. E eu quero compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito através das nossas vidas lá, pode ser? Amém. Eu queria começar lendo com vocês um texto em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, eu sei que é um texto conhecido. Eu vou ler a partir do versículo 6. Por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Eu queria compartilhar com vocês um pouco do que nós vivemos, porque eu sei que o nosso testemunho da nossa vida lá teve momentos muito difíceis, tivemos momentos de vitória, tivemos momentos de fraqueza, tivemos momentos de muita tribulação, de muita necessidade, mas eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho também daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, e eu não me envergonho das nossas prisões. Eu creio que aquilo que nós passamos, e ontem eu falei um pouquinho disso, eu creio que às vezes, na nossa caminhada, nós passamos por cisternas como José. Já passou por uma cisterna? Ou está marasmo total? Marasmo total, eu sei, Brasil. A vida nos Estados Unidos está difícil. Mas nos Estados Unidos, a gente passa por tribulação. E, às vezes, a gente se sente, em momentos da nossa vida, como se você estivesse numa cisterna. Como está num buraco, não tem saída, está frio, né? E eu fui falando assim, Deus, parece que a gente vai de cisterna para cisterna, né? Às vezes, aí sai, aleluia, e vai outra, né? Mas Deus foi falando assim, o teu testemunho carrega autoridade, porque a tua cisterna hoje é o teu depósito. Então, quanto mais fundo a cisterna, hoje mais fundo é o meu depósito. Eu posso falar, sabe aquele buraco lá onde eu estive? Eu não estou mais lá, mas aquele buraco hoje é um depósito onde Deus vem e enche, e tem experiência, e tem vida. E eu quero compartilhar dessas coisas com você hoje, amém? Abre o teu coração. Senhor Jesus, nós te convidamos nessa noite para vir aqui, para falar conosco. Espírito Santo, sonda-nos, Pai, no lugar mais profundo, nas áreas onde às vezes estão fechadas, onde nós não abrimos muito, não expomos, Senhor, mas que o teu Espírito Santo esteja encontrando morada em nós, encontrando lugar para sondar no mais profundo, Jesus. Eu peço que o Senhor esteja despertando dons nessa noite, despertando palavras proféticas e dons espirituais, Deus, e trazendo à memória as tuas promessas, coisas que às vezes foram esquecidas, mas que o Senhor quer que a gente se lembre nesses dias. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu vou falar para vocês sobre longevidade no reino, e baseado na minha experiência. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, quando nós saímos daqui, isso faz uns 5, 6 anos atrás, nós chegamos lá e a primeira coisa que eu falei para o Cris, eu falei assim, vamos procurar uma igreja, mas eu não quero que seja Hillsong.
porque eu não conhecia, eu achava que era uma igreja que era da bandinha, eu sei lá, que eles só cantavam as músicas do CD, eu não sei. Eu achava que não tinha discipulado, que não tinha vida de igreja. E depois de muitas igrejas que nós fomos, de todo quanto é tipo, a gente chegou lá e Deus falou com a gente, e nós fomos muito bem recebidos. É incrível como que a tua experiência com o povo, porque isso não é só palavra de domingo, né? A tua vida de igreja, ela não é só no domingo. Vocês não têm grupos de conexão? Então, se você não está num grupo de conexão, você deveria. Porque no domingo nós estamos sentados em fileiras. Grupo de conexão, o dia a dia da igreja é em roda, é em relacionamento, é olhando no olho, é aprendendo, né? É ferro se afiando ferro. E quando nós chegamos lá, nós sentimos isso, nós sentimos que nós somos muito amados. Essa foi a nossa primeira impressão, só que era uma igreja muito grande. E aí eu não conseguia participar dos cultos, porque o Juda, eu ia deixar o Juda na escolinha, e aí ele chorava. Assim, não chorava, assim, se esgoelava, tipo, Jesus está vindo, o céu está se abrindo, assim, fora do normal. O moleque abriu o olho, aí eu ficava assim, meu Deus, não tem nenhuma japonesa aqui para, sei lá. E na época ele ficava assim no meu cabelo. Eu falei assim, gente, tem alguém de cabelo liso aí? Presta o seu cabelo, por favor. Eu até pensei em cortar o cabelo, fazer um rabinho e deixar com ele, mas eu achei que ia ser ridículo. Mas no pânico, quem é mãe aqui sabe que tem hora que a gente considera coisas idiotas, porque o pânico é demais. E aí eu falei assim, olha, moça, já que eu estou aqui mesmo, já que eu estou tendo que ficar aqui porque meu filho não para de chorar, então vou servir, né? Deixa eu ser útil aqui, né? E aí eu lembro que no primeiro dia que eu estava lá com o Juda, eu cheguei cedo para ajudar a arrumar tal, e fui lá com o Juda, e o Juda se esgoelando. Eu falei assim, moleque, eu estou aqui, abre o olho, japonês, eu estou na sua frente. Eu estou perdendo o culto para estar com você, para de chorar, pelo amor de Deus. Aí entrou um molequinho, hoje eles são nossos amigos, mas é um casal que tem 2 filhinhos japoneses também. E aí o moleque entrou e começou a chorar. Aí eu falei assim, descobri o meu chamado? Aí eu falei assim, vem cá, titia, eu não tenho a cara da sua mãe? Eu sou família, olha a cara de família, pode confiar. Vem aqui, ó, eu pareço sua tia, ou sua avó, não sei a idade da sua mãe, de repente, né? Aí o moleque ficou olhando assim para mim, e veio. Aí, e isso foi, assim, eu estou contando agora engraçado, na época, assim, eu achei que foi a revelação dos céus. Aí eu lembro que no final da época que eu estava servindo nas crianças, assim, chegava japonês ou asiático na igreja das crianças, o povo nem ia para fazer o check-in, eles já viravam para mim, assim, ó, dá os asiáticos para carisma lá. Aí ficava eu com os meus japonesinhos, tudo em volta de mim chorando, era uma beleza. Aí o Juda começou a chorar de ciúmes, que foi outro problema, mas tudo bem. Mas, assim, foi muito importante para nós a gente se integrar, a gente estar, em vez de eu falar assim, não consigo participar do culto, em vez de ter aquela atitude, eu falar assim, mas Deus também está aqui no culto das crianças, né? E como é gostoso ver, assim, Deus se movendo, Ele fala assim, Deus, eu escolho estar onde o Senhor está. Talvez não seja o que eu imaginava, talvez o cenário tenha mais ranhos e fraldas do que eu imaginava, e o cheiro seja bem diferente do que eu imaginava, mas o Senhor está aqui. E é importante eu saber reconhecer onde a presença de Deus está, e se ela está lá, então eu vou servir, eu vou fazer, né? Então, talvez você não esteja ativo ainda na igreja, servindo, talvez você tenha uma ideia de que, assim, quando me derem um espaço lá no palco para eu dirigir louvor, aí eu vou servir. Mas, às vezes, vai ser diferente. E se Deus está naquilo, você vai ter longevidade. O meu problema foi que, nas mudanças, quando as coisas começavam a ficar apertadas, desconfortáveis, ou me pediam para chegar mais cedo, aí a gente começa a fazer assim, né? É que é a época do Juda, entendeu? Não está conseguindo. E eu fui vendo assim, Deus, em algum momento da minha vida eu preciso aprender a ter longevidade. Mas olha que coisa, por causa daquele momento eu comecei a conhecer mães desesperadas que nem eu. A gente chama Desperate Housewives of Hillsong, que são as mães desesperadas da Hillsong. Devia ter até um seriado, ia ser ibope altíssimo. Tem várias. Não era só eu. Aí eu falei assim, gente, vamos ser desesperadas junto? Porque quando eu vejo o seu filho fazendo essa birra toda, eu me sinto tão bem.
Jesus conforta meu coração, faz bem para minha alma. Brincadeira. Mas eu abri a minha casa e comecei a chamar essas mulheres. Eu falei assim, vamos lá em casa, porque às vezes nevava, não tem o que você fazer com a criançada na neve. Assim, vamos em casa, eu jogo um monte de brinquedinho no meio da sala, vocês vêm aqui, e eu comecei um grupo de conexão. A gente literalmente chama grupo de conexão, tá? Eu não estou tentando imitar vocês, não. E eu comecei um grupo de conexão com essas mulheres. E aí eu comecei a ir nos parques, e comecei a orar, falar, Deus, tem mulheres aqui que é para eu chamar para ir em casa? E comecei a chamar essas mulheres com direção de Deus, não vai ficar chamando psicopata para ir na sua casa, na frente dos seus filhos, mas eu senti direcionamento de Deus e chamei. E esse grupo começou a crescer. E por causa disso, a igreja começou a perceber que a gente tinha um coração mais pastoral que nem eu sabia, que eu gostava de cuidar de vidas, porque até então eu gostava de dançar. E aí o nosso grupo foi crescendo, crescendo. Hoje nós somos 6, aquele grupinho de 6 mulheres. Hoje cada uma é uma líder de um grupo de mulheres desesperadas. Brincadeira, um grupo de mães. Então nós crescemos muito. E aí eu e o Cris, nós começamos então a ser supervisores de células. Nós participávamos de uma equipe e a gente ajudava, porque nós naturalmente crescemos nessa área. A gente naturalmente se tornou supervisor. E aí, depois de um tempo, os pastores nos entregaram todas as células de Nova Jersey. E eu vi, assim, um tempo onde Deus começou a despertar, assim, coisas que eu aprendi no Brasil, porque o Brasil já fazia célula, a gente parece que nasceu, já tinha igreja em célula, né? E estamos fazendo célula, aprendi com coisas que eu gostei, que eu não gostei, que eu vi, que eu... coisa que eu... E aí eu fui implementando coisas diferentes e crescemos. E quando nós começamos, a gente tinha 23 células. Quando nós saímos, a gente tinha 56 células bem saudáveis, com mais 15 supervisores. E aí eu comecei a fazer treinamento de líderes. E aí nós assim, equipamos um grupo de líderes, onde o negócio começou a ficar tão bem, que eu comecei até assim, ó, cruzar o braço e, gente, olha lá, ele esconde tudo. E eu e o Cris amamos essa fase. Ai, que delícia! A fase do marasmo, que você lutou, né, cuidou das crianças, sofreu, e aí, de repente, tudo começa assim, ó, o pessoal começa a entrar no ritmo, pessoal, líderes saudáveis, o negócio estava acontecendo, Deus estava naquilo, foi ótimo. E quando a gente estava no clímax do negócio, meu pastor, Carisma e Cris, nós queremos conversar com vocês. Aí eu, como toda japonesa submissa, e por dentro, sim, senhor. Aí nós fomos na casa dele. Aí ele falou assim, olha, nós estamos tirando o grupo de conexão de vocês, e nós estamos dando para o Darnell. O Darnell era líder de louvor. E eu assim, mas são meus filhos. E eu pensando, gente, mas o Darnell, coitado, é líder de louvor, ele não sabe. Diz a pessoa que só dançava no Brasil, nunca tinha feito isso na vida, né? Se achando a tal, agora achando que eu que tinha dado crescimento para o grupo, que tudo foi o meu favor, o meu dom e tudo que... Não. E eu pensando, puxa, ele está na mesma situação que eu. Mas eu estava gostando tanto daquela época, e eu fiquei tão apegada às circunstâncias fáceis na minha atuação na igreja, que quando ele tirou aquilo, eu perdi o chão. Eu falei assim, mas são meus filhos. Assim, nós fizemos crescer esse negócio, né? E tá tudo, agora que está tudo fácil, eu vou dar para ele. Não falei isso, mas pensei. E a gente assim, tá, mas se ele vai cuidar então do grupo de conexão, nós vamos fazer o quê? Eu falei assim, vocês vão começar o Growth Track, que significa percurso do crescimento. E eu assim, era a mesma coisa que falasse, vocês vão começar a caixa de bababá. Tipo assim, não significava nada. Eu não tinha referência do que era, eu não sabia o que era, nunca tinha ouvido antes na minha vida. E eu falei assim, mas o que é isso? Ele falou assim, então, vocês vão desenvolver. Aí eu assim... Aí eu pensei, mas pera, posso ficar com a minha equipe? Ele pode pegar a estrutura dos grupos de conexões que nós criamos, mas eu fico com a minha equipe? Não, você vai começar do zero. Ai, Jesus. Aí nós saímos de lá, claro que nós aceitamos, porque no fundo nós reconhecemos que os nossos pastores estão na vontade de Deus. Foi um momento onde eu não podia confiar na minha vontade. Eu tive que confiar naquilo que eles estavam falando, mas foi muito difícil. Vou falar para vocês, eu posso contar hoje como que está o Growth Track, que está bombando, que está sendo uma bênção. Depois, se vocês quiserem, eu posto foto no Instagram, só para vocês verem como Deus está fazendo, o que Deus está fazendo através desse ministério tem sido muito legal. Mas essa transição foi horrível para mim.
Não porque a transição em si foi horrível, mas porque eu dei de cara com a minha própria carne. E eu vi assim o quanto que nós somos apegados às circunstâncias. O quanto que nós reagimos bem e crescemos bem quando tudo está bem. Agora, quando tudo fica assim difícil, porque não ficou mal. Nós ainda éramos amados pelos nossos pastores, assim, estamos numa igreja, nossos filhos estavam saudáveis, estava tudo bem. Mas, assim, ficou difícil. E eu comecei assim, ai, Jesus. E a tendência nossa, quando as coisas ficam assim, nós temos duas opções. Ou você vai de cara e vai naquilo que Deus está fazendo, reconhece que Ele está naquilo e vai, ou você paralisa e se distancia. Eu não reconheço isso. Está ficando difícil, está muito quente, está muito desconfortável. E aquilo para mim foi difícil porque naquela época nós estávamos mudando de ministérios, mudando de equipes, o Cris estava mudando de trabalho, eu não estava trabalhando, eu ia começar a trabalhar, as nossas finanças iam ter uma mudança por causa de custo, porque o Judah estava começando a escola. Sabe quando, assim, todas as áreas ao mesmo tempo? E eu falei, puxa Deus, esse era um momento onde, se isso na igreja estivesse bem, eu acho que eu lidava bem com o resto, mas foi tudo. Começou eu senti assim que o chão estava saindo do meu pé. E naquele momento, eu e o Cris falamos assim, a gente não pode ser assim. A gente não pode questionar, paralisar e querer se distanciar toda vez que as coisas ficam difíceis. E nós pedimos para Deus, eu falei assim, nós precisamos aprender. E essa equipe nossa que nós vamos formar, essa nova equipe, que só Deus sabe de onde que vão vir essas pessoas. E só Deus sabe o que nós vamos ensinar, porque a gente não sabe o que é. Nós falamos, a gente precisa começar ensinando isso, a ter longevidade. Eu queria falar isso com vocês. Eu queria ler com vocês um trecho que está em Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, ele conta a história de um homem que chama Eutico. E eu me identifiquei, infelizmente, muito com esse homem nessa história. Atos, capítulo 20, no versículo 7... fala assim, no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles. Na versão, a mensagem, que eu vou ler porque é engraçadíssima, eu estava dando risada. Olha como que a mensagem fala. Encontramo-nos no domingo para o culto e a celebração da ceia do Senhor. Paulo falou à comunidade. Aí está todo mundo sorrindo, que delícia, Paulo. Nosso plano era de sair bem cedo. Mas Paulo falou muito, até depois da meia-noite. Estávamos reunidos no andar bem superior. Ele já começa falando que eles tinham um plano gera expectativa e as coisas começaram a sair do normal. Eu falei assim, Deus, sou eu. Paulo começou a falar demais. Não só isso, falava assim também que o lugar, eles estavam no andar superior e estava bem iluminado no cenáculo. Iluminado lá no cenáculo não é assim holofote, não é... todo mundo estava com o iPhone, botaram a luzinha no iPhone. Não, era fogo, tá? É fogo que gerava luz. E isso causava, se estava bem iluminado, também significa que estava bem quente. Imagina aquele bando de homens sentado no chão, ouvindo Paulo falar até depois da meia-noite, aquele caloraço, aquele cheiro gostoso. Não era unção, não era óleo da unção, era suor. E nesses momentos, onde as coisas não saem como nós esperamos, onde as coisas começam a ficar desconfortáveis, um homem chamado Eutico resolveu sair desse lugar. E ele fala assim no versículo 9, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um profundo sono, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Calma, japonesa, você está mesmo lendo esse versículo? Tô, calma que tem redenção no final dessa história. Eu fico imaginando, quando eu li esse texto, eu me vi começando a fazer assim, ó, Paulo está falando demais, ele tinha falado que ia terminar de manhã, que ia terminar e que ele ia embora cedo. Mas, então eu estou no direito de sair, concordo? Porque ele falou, foi o que foi avisado, ele está falando demais, está quente, olha o quentão, aí o povo tudo suado, eu vou ficar aqui na janela, porque aqui, tem uma brisa, não dá, gente. Agora eu te pergunto, a minha perspectiva, a minha visão daqui da janela é a mesma? Eu ouço tão claramente como eu ouço quando eu estava lá no meio da sala? E quando eu comecei a pensar nesse Eutico,
Eu comecei a me ver e falei assim, Deus, eu tenho duas opções aqui. Ou eu fico no centro, naquilo que o Senhor está fazendo, independente do desconforto, independente da dificuldade, mas eu fico porque eu reconheço que o Senhor está aqui fazendo alguma coisa. Ou eu vou atrás do meu conforto, só que eu vou abrir mão da clareza, eu vou abrir mão de estar participando do centro daquilo que Deus está fazendo na igreja, no seu povo, eu vou abrir mão de ouvir a tua voz com clareza, e isso vai me levar à interpretação, e aí também isso vai me levar à comparação, porque aí eu estou olhando para fora, aí pode me levar à distração, e aí eu começo a ver o que está fora e o que está dentro, começo mas lá eles estão fazendo assim, por que aqui... E eu falei assim, Deus, eu não posso ser como Eutico. Eu não posso, toda vez que a coisa fica desconfortável, sair e me distanciar. Infelizmente, queridos, essa é a nossa cultura. Alguém falou alguma coisa lá no WhatsApp que você se ofendeu. Ai, Carisma saiu do grupo. Ou, por exemplo, assim, mesmo pais e filhos, não acontece assim, a mãe fica brava e tal, aí tem aquela distância, não quer se falar. Ou, por exemplo, a amiga olhou com... me virou o olho. Mal sabe que ela é vesga, coitada. Eu cheguei na igreja, tinha uma mulher lá, virou o olho para mim. Não vou mais. Por quê? Porque a nossa primeira tendência é se distanciar do desconforto. Eu prefiro ficar longe do que me expor. Mas eu quero te dizer que no reino, se você quer ter uma vida longa, de abundância no reino, de vida, de união, de comunidade, de participar daquilo que Deus está fazendo, se você quer ver de perto os milagres, se você quer estar perto daquele que faz os milagres, fica no centro daquilo que Ele está fazendo. Hoje eu sei o centro do que Deus está fazendo na igreja de vocês, porque ontem eu vi que grupos de conexão faz parte desse centro, porque a maneira como foi falado aqui do palco, eu vi como que existe importância. Então, se eu for aqui dessa igreja, eu vou pensar assim, eu só tenho uma noite livre na minha semana, é naquela noite que eles vão fazer grupo de conexão. É desconforto. Mas o que é melhor? Correr o risco de morrer espiritualmente ou estar no centro daquilo que Deus está falando? Eu quero servir e tal, mas, gente, eles chegam na igreja 2 horas antes do culto. Para quê 2 horas antes do culto? Porque eles te amam e querem ter comunhão com você, só por isso. Brincadeira. Vai saber por quê, mas o que é melhor? Eu estar no centro daquilo que Deus está fazendo, no desconforto, e nem sempre é desconforto, queridos, não estou falando que a vida cristã é desconforto, mas existem momentos difíceis. Mas eu quis falar assim, Deus, eu quero ser uma pessoa que vai viver aqui no centro. Eu quero dar para vocês 3 áreas para onde a gente pode, coisas que nós podemos fazer para a gente permanecer no centro da vontade de Deus e ter longevidade no reino. Sabe o que é a coisa mais triste? Eutico, a palavra eutico significa feliz, contente. Eu fico pensando, imagina o que era naquela época, estar diante de Paulo. Então, a primeira coisa, assim, antes de eu falar esses 3 pontos, gratidão te mantém no centro. Você entender que é um privilégio nós estarmos na presença de Deus, a gente fazer parte de uma equipe que monta, que está construindo as paredes do reino de Deus, sabe? A gente fazer parte disso é um privilégio. E esse coração que tem gratidão, que preserva a gratidão, vai ser um coração que vai ter longevidade. Mas o primeiro ponto que eu queria falar para vocês é mantenha-se perto do coração de Deus. Mantenha-se perto do coração de Deus. E isso é oração. É um tempo de devoção com Deus. Oração, queridos, é insubstituível. Sabe, aquele negócio assim, você orou hoje, sabe, eu estava no carro, aí tocou uma música, nossa, fui para a glória. Sabe, foram, 1 minuto e 39 segundos de, intensidade. Você fez seu devocional hoje? Não, gente, mas eu sigo Dunamis, lá, o pastor Teófilo, e eu vi um vídeo dele no Instagram de 15 segundos, umas frases que ele falou. Querido, isso não é devocional. Isso não é Bíblia, isso não é oração. Sabe, nós estamos acostumados agora, assim, eu vejo assim, o Brasil cada vez mais americanizado. O Brasil sempre sentava para comer junto, sentar numa mesa, né, com garfo e faca. E os Estados Unidos é sempre, a comida ela é em trânsito. Né? Você está comendo enquanto você está fazendo alguma coisa para não perder tempo. Mas a gente precisa entender que não tem pressa quando se refere à devoção a Deus, ao seu tempo de se aproximar ao coração de Deus.
E quando eu digo assim, devoção, é importante a petição, é importante a intercessão, mas eu digo um tempo de devoção ao Senhor. Se eu chegar aqui e falar assim, ó, todos os maridos olhem para suas esposas e falem e declarem o seu amor, todo mundo vai começar a dar risada. Porque hoje nós, literalmente, a gente se sente desconfortável de ter um momento de devoção. E uma coisa que eu e o Cris fizemos, primeiro começou na nossa casa, a gente falou assim, todo dia a gente tem que falar um para o outro uma coisa que não seja função, que não seja problema, que não seja trabalho, não seja sobre as crianças, que seja sobre vida, um ao outro. Então o Cris, todo dia ele vem e fala assim, você é uma ótima mãe. Eu vejo o amor que você tem pelas crianças e eu sou grato pela tua vida. Ou senão eu vou para o Cris e falo assim, eu vejo todo o esforço que você... A gente fala vida. Uma coisa é eu falar assim, poxa, gente, a Maria é top. O que é top? Por que brasileiro fala top? Eu não entendo. O que é top? É um top? Não se devia falar na igreja, porque top não era para usar na igreja, brincadeira. O que é ser top? Eu falo assim, não, cara, essa pessoa, o pastor é demais. O pastor é demais. É diferente eu falar assim, o pastor é demais, do que eu falar assim, puxa, pastor Kelso, eu vejo o respaldo da presença de Deus na tua vida. Mesmo quando o Senhor vem aqui em cima e o Senhor fala sobre o Brasil, eu não estou vendo assim direcionamento só para o Brasil, eu estou vendo uma pessoa patriota que ama o Brasil e sabe da responsabilidade que nós temos de escolher os representantes diante de Deus. Eu vejo isso, em vez de falar, pô, pastor que mandou bem. Mas a gente ri, mas a gente faz isso. Fala assim, e aí, como está o marido? O marido está bom. Como assim está bom? Como assim está bom? O que significa bom? Não sei como interpretar essa palavra. Fala assim, ai, querida, você é assim, é muito, muito top. Ao invés de falar assim, Ana, puxa, eu reconheço o amor que você tem pelas vidas. Todo domingo eu chego aqui, você está lá na porta, falando oi para as pessoas, você percebe quem está sozinho, você sabe quem que é visitante. Queridos, nós precisamos ter isso uns com os outros, nós precisamos voltar a ter isso com Deus. Mas a gente vem com Deus porque a gente quer ter um relacionamento com as suas mãos, e isso não é devoção. Devoção é você se apresentar diante de Deus e falar assim, Deus, Tu és bom, o Senhor é independente das circunstâncias. Não é falar assim, Jesus, então nós vamos ter um tempo agora de gerenciamento dos meus problemas. Finanças. Jesus, abençoa as minhas finanças, abençoa meu trabalho, meu patrão, que é horrível. Aí, B, crianças. Jesus, eu não sei nem por onde começar. A gente tem muita facilidade de chegar em petição. Às vezes, até na música, a gente vem na nossa adoração, a gente fala, eu quero, me toca, me dá, me isso, me leva, e a gente perde a essência de estar diante de Deus, e independente do que Ele faz, independente se as mãos dele estão fechadas ou abertas, de falar assim, Jesus, o Senhor eu te amo, Tu és bom, sabe, esquecer do que está ao nosso redor. Eu queria fazer um exercício com vocês agora. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E se eu falasse assim para você, colocar sua petição diante do Senhor, eu sei que você sabe até fazer em ordem alfabética. Mas eu quero simplesmente que você consiga olhar para o rosto de Jesus. E você consegue falar palavras de devoção? Seja específico. Sem agenda, sem interesse, simplesmente a tua devoção a Ele. No teu devocional, em vez de só ficar cantando, me ajuda, abre as portas, quem sabe mudar o tom para eu te amo, ó Deus, e com minha voz te adorarei, ó meu Deus, e te entoarei, sim, o meu louvor, que
Glória a Deus. Glória a Deus. A gente precisa voltar para esse lugar. Porque se a gente gasta mais tempo reconhecendo quem Ele é, a gente não precisa ficar tão preocupado em convencer a nós mesmos que Ele pode. Gasta tempo na tua presença. A gente está fazendo as coisas invertido. A gente quer carregar o jugo nos ombros. Mas Jesus falou assim, é a arca que você leva nos ombros. O jugo é nos ombros de Jesus, Ele carrega. A gente vem e deixa o jugo. E aí a gente carrega a arca para o lugar onde nós estamos indo. Porque a circunstância pode estar difícil. As coisas, pode ser circunstância de deserto. Mas muitas vezes nós estamos no deserto, já está difícil e ainda carregando o jugo. A diferença é como que eu chego na presença de Deus e começo a cantar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. E começa a trazer a presença para onde você está. Não há outra igual a ti. Você é fonte. Em vez de ficar assim, Jesus, traz água no meu deserto. Querido, você é a fonte. Se nós carregarmos a arca em vez do jugo e começarmos a regar o nosso deserto e ter momentos de devoção com o Pai, se aproximando ao coração do Pai, eu te garanto que a tua vida na igreja vai ter longevidade. A segunda coisa, mantenha-se perto do coração do quebrado, do perdido. A gente precisa lembrar que Jesus, tudo o que Ele fez e tudo que nós fazemos é para criar espaço para o perdido. Você pode ter certeza, isso é uma outra coisa que em uma noite eu já vi, prestando atenção, eu vi que essa igreja, essa casa, a liderança dessa casa se importa com o perdido. Se não se importasse, vocês não teriam um evento tão bom que se chama Uma Vida, que eu já fiz parte e foi fenomenal, transformou a minha vida. Terceiro, esteja perto do coração dos seus líderes. Se eu não tivesse perto dos meus pastores, não perto assim de... Eu não saio com eles para comer, ou fico indo no shopping, ter uma vida social, mas eu conheço o coração atrás da direção. E quando a direção não faz sentido, porque eu conheço e estou perto do coração, eu faço e faço com alegria e o Senhor me abençoa. Conheça o coração e seja perto do coração dos seus líderes, porque não é só direção que é para ser julgada se sim ou se não. Mas conhece o coração. O meu pastor, ele está continuamente jogando palavras sobre as nossas vidas, palavras de vida. Palavras como o que eu falei para vocês, onde existe reconhecimento, onde existe encorajamento, onde existe profecia. Então, constantemente, ele tem investido. Quando chegou nessa hora, nesse momento que ele foi fazer um saque, eu tinha suficiente para continuar. Porque eu não podia negar que essa pessoa estava continuamente depositando na minha vida. E quando foi a hora do saque, eu ainda tinha muito para dar. Eu não tinha como questionar o que Deus estava fazendo, porque eu falei assim, uma pessoa que derrama tanto que derrama na minha vida, em amor, em cuidado, né, me equipando, eu não posso questionar. E porque aquilo naquele momento foi essencial para que a gente continuasse e a gente obedecesse, porque começou em obediência, não começou em uhul, foi em obediência. Completamente confiando no coração dos nossos pastores, nós fizemos. E hoje, queridos, Deus tem usado, foi um crescimento muito rápido, Deus tem usado esse novo ministério e tem sido uma bênção. Eu queria te convidar nessa noite, você pode ficar em pé, Rebeca, se você puder vir aqui, os músicos, eu queria te convidar a tomar uma decisão nessa noite. A gente pode escolher conforto, a gente pode escolher janela, ou a gente pode escolher estar no centro da vontade de Deus. Não importa o que for. Deus não importa o que o Senhor me peça para fazer, ou quais as circunstâncias, eu vou me manter no centro da tua vontade. Eu sei que Deus já está fazendo coisas tremendas aqui, mas eu queria continuar esse exercício. Eu sei que todos vocês têm petições assim como eu. Cada um aqui representa uma família que tem uma lista de petições diante do Senhor. Mas eu quero te convidar nessa noite a regar o teu deserto. Eu não vou orar por você, eu não vou impor a mão em você. O teu deserto
Deus te colocou lá, querido, é porque você é fonte. Se Deus está permitindo que você continue nesse deserto, é porque você é fonte. E eu sei que Deus vai fazer muito se nós começarmos a levantar o nome dEle, não os nossos problemas. Às vezes a gente até parece que exalta o diabo. Porque só passo luta, porque você não acredita, como é difícil. A gente está exaltando o diabo e o poder dele nas nossas vidas. Em vez de falar, Deus é grande, Ele é maravilhoso, independente se está bom, se está ruim, se está mal, se está maravilhoso, Ele é santo, Ele é digno de louvor. E nessa noite eu quero te convidar a ter um tempo de devoção ao teu Rei que se importa contigo e ver o que vai acontecer com o teu deserto e ver como vale a pena ficar perto do centro daquilo que Deus está fazendo na sua igreja, amém? Canta da tua própria fonte, da tua própria experiência com Ele, canta aquilo que Ele é, canta sobre a sua face, como Ele é lindo, como Ele é maravilhoso, que Deus bondoso, perdoador. Com seus olhos fechados, a nossa natureza é uma natureza que sempre pende para as facilidades. E a nossa tendência ao comodismo, a nossa tendência é fazer a nossa vontade. Certa vez estava orando e o Senhor falou para mim assim: por que você não se ajoelha mais? E eu disse, argumentando, eu falei: Deus, o Senhor é o Deus que ouve a gente andando, deitado, tomando banho, qualquer lugar. Mas o tempo foi me levando a começar a orar sentado. Daqui a pouco eu estava deitado. E Ele falou: então está na hora de você voltar ao joelho novamente. Não que o joelho tenha um poder maior do que de outra posição, mas é porque você está se acomodando, meu filho. Eu queria te convidar, se você puder se ajoelhar agora diante da presença do Senhor. Nós vamos cantar esse cântico novamente. Você vai dizer isso de joelhos, porque Tu és Deus maravilhoso, Jesus. Certa vez, ainda de joelhos, Davi foi levar a arca do Senhor com muito desejo para Jerusalém. Mas ele fez um carro novo e ele usou um método que não era o método correto. Não foi assim que as coisas começaram, não é assim que era a vontade de Deus. Quem sabe era mais confortável os bois levarem a arca, mas a arca foi feita para ser levada no ombro e não no carro de boi. E nesse incidente, 2 pessoas morrem, os 2 filhos de Arão. É uma perda muito grande. Arão tinha 4 filhos e 2 morrem, porque tentaram facilitar as coisas. A palavra de Deus para nós nessa noite é: não facilite as coisas. Nós não queremos ser incomodados, irmãos. E quando alguém nos incomoda, nós queremos correr para a janela. Livra-nos disso, Jesus. Livra-nos da brisa da janela. Não é que você não possa receber, a brisa você vai receber com certeza na presença de Deus. Deus é o Deus que refrigera a nossa alma, mas não fuja das responsabilidades do chamado de Deus. Encare-os.
Jesus está aqui nessa noite. Ele vai incomodar alguns, se não todos. E está na hora de você dizer para Ele: eu contrario toda a minha vontade. Eu tinha um plano, mas prevalece o teu plano. Está tudo certo, está tudo bom, mas está na hora de ser incomodados. Então, Deus, libera a tua unção sobre cada um. Você tem um chamado. Você foi chamado por Deus para fazer algo no reino dEle. Você tem um dom, você tem um talento de Deus. E diga a Ele nessa noite: estou aqui, Senhor. Pode me incomodar. Às vezes vai doer um pouco. Não é fácil, mas é muito bom. Você vai frutificar, pessoas serão abençoadas e principalmente o nome de Jesus será glorificado. Porque Tu és um Deus tão amoroso e o Senhor nos abençoa, Pai, com a Tua presença e com a Tua palavra, em nome de Jesus. Pode se levantar. Aleluia. Amém. Eu estava nesse momento, no final do culto e até nesse momento de oração, o Espírito Santo ministrou meu coração e Deus falou comigo: filha, você acha que eu fico feliz de ver meus filhos, muitos chorando, muitos murmurando, muitos não se alegrando? Ele falou: é porque eu não tenho sido a bússola. A palavra não tem sido a bússola. Então nós temos que fazer da palavra de Deus, do Senhor, a nossa bússola. Ele vai conduzir para onde Ele quer, não por onde nós queremos. Tem coisas às vezes que eu quero, que Deus não quer para mim. E Deus se alegra quando Ele vê o filho alegre. E quando nós deixamos Ele ser a bússola, a palavra de Deus ser a bússola na nossa vida, nós não vamos ter tristeza. Nós vamos passar momentos tristes, mas nós vamos ser felizes. Amém? Deus falou muito forte comigo. Porque às vezes a gente tem vontade de ter alguma coisa, ou fazer alguma coisa, ou tem sonhos. Mas o sonho de Deus para mim é melhor. Amém? Então deixa Deus hoje ser a tua bússola. E a hora que falou da janela, gente, você poderia cair da janela e não levantar mais. Tá? Então vamos ficar da janela para lá. Amém, não? Quem tem filhos aqui? Aí você compra um carro e fica a briga de dois filhos para cada um ir na quê? Na janela. Meninada gosta de ir na janela. Nós temos uma tendência de querer ir para a janela. Mas o Senhor quer você no centro, em nome de Jesus. Estamos muito bem como igreja. E eu, no meu tempo com Deus, falei: Deus, como é que o Senhor está? O Senhor está feliz com a igreja? Ele falou: estou feliz com a igreja, mas não estou feliz com você. Eu falei: meu Deus, mas está indo bem a igreja. Está crescendo. Abrimos mais um núcleo e a coisa está indo bem. Ele falou: não, você está confortável demais. Estabelecemos os líderes. Nós temos 200, aqui na igreja temos 200 voluntários na igreja. Eu falei: agora eu vou deitar de braçada. Chegou a hora de eu botar a barriga para cima. Ele falou: vou descansar. Aí ele falou assim: lembra de Davi? Devia estar na guerra, ele estava no palácio. Acordou de tarde. E foi a desgraça da vida dele. Terrível isso, né? Eu falei: tá bom, Jesus. Tá certo, você já falou, não precisa falar mais. Tá tudo certo. O que o Senhor quer que eu faça? Aí ele me trouxe um entendimento na Bíblia. Ele falou assim: vai lá, dá uma olhadinha do maná. Eu falei: tá bom. Olhei o maná e li toda a história do maná, que o maná caía. Tá. Mas o que tem a ver com o maná? Ele falou assim, aí está escrito assim na Bíblia: e o maná caía durante a noite, e o povo acordava de madrugada, antes do sol nascer, para pegar o maná. Eu falei: ué, mas por que tinha que ser antes do sol nascer? Porque está escrito lá que o maná derretia quando o sol nascia. Está escrito. Ele falou assim: sabe o que está acontecendo? Se você quer colher o maná, você tem que acordar de madrugada.
E quem acordava tarde, passava fome. Ou ia pedir para o vizinho. Eu falei, então para você não ficar pedindo para o vizinho, acorda cedo. Eu falei, tá bom, então. E eu gosto de dormir, irmãos. Meu Deus, como eu gosto de dormir. Eu durmo andando, eu durmo de qualquer jeito. Já dormi dirigindo. Perdi as contas, né, das vezes que eu estava. Eu lembro uma vez quem estava viajando, e o Lucas ficava no meio dos dois bancos assim, pequenininho, conversador que era uma coisa, hoje ele parou um pouco. E por que disso, por que daquilo, tá e coisa. E ele falou assim, ô pai, onde será que estão os ossos do Golias? E a Jardine do meu lado, eu dirigindo, falei assim, sei lá se o Golias morreu. Ela falou assim, bem, você está dormindo. E estava mesmo, irmão, estava dormindo. Eu dormia dirigindo. Ele falou assim, eu quero te incomodar, né? Palavra da Carisma, eu quero te incomodar. Eu falei, o que o senhor quer? Eu falei assim, acorda antes do sol nascer. Eu comecei a fazer conta do horário de verão, do inverno, do verão. Então, no inverno, demora mais para amanhecer, né? No verão, eu falei assim, bom, então eu posso acordar mais tarde no inverno e mais cedo. Eu comecei a fazer conta, irmão. Olha que penúria de vida, uma miserável. Ele falou, rapaz, para com isso. Acorda e pronto. Eu falei, então tá bom. E comecei a acordar entre 4 e 5 horas da manhã. Isso vai fazer quase 5 meses. De férias eu acordo 4, 5 horas da manhã. Onde eu estiver. Ele falou assim, eu quero te incomodar. E nesses momentos de oração da madrugada, as coisas começaram a mudar no meu coração. Porque eu cedi ao incômodo do Espírito. Mas na verdade o incômodo é uma bênção, irmãos. Algo começou a nascer no meu espírito novamente. Ele falou assim, o que você faz de mais importante entre tudo que você faz? Eu falei assim, a palavra, pregar a palavra é muito importante. Porque as pessoas vêm, e elas vêm famintas. E eu preciso alimentar esse rebanho. Eu preciso ter sabedoria para alimentá-lo. Eu falei, se é tão importante, o que você faz? Eu falei assim, eu estudo a Bíblia. Eu falei assim, não, está pouco, precisa mais. Eu falei, mas o que o senhor quer mais? Eu já estou acordando às 4 horas da manhã, o que o senhor quer mais? Ele falou assim, eu quero que você comece a jejuar 2 dias antes de você pregar. O que eu quero mostrar para os irmãos, eu não sou melhor que ninguém não, irmãos. Eu sou homem, gente. O que eu estou dizendo é que quando a gente acomoda, a unção vai embora. Talvez se a Carisma tivesse com o grupinho dela, estava bom. Com o grupo, né? Grupão, né? Porque 50 grupos, a gente está lutando aqui, né, pastor Marcos? Para ter 18, né? Mas nós não podemos nos acomodar. Não se acomode, porque a hora que estiver confortável está ruim. A hora que estiver confortável e você estiver passeando no palácio, você vai ver coisa que você não deve ver. E aí pode ser um momento da sua distração, da sua sedução, e é aí que nós vamos perder a bênção de Deus. Quantos entendem isso em nome de Jesus? Vamos ficar em pé. Obrigado, Carisma, Deus abençoe em nome de Jesus. Deus te enriqueça cada vez mais. Dá um abraço para o maridão lá. Pai, eu quero te louvar o teu nome por essa noite. Obrigado pela tua graça, presença e amor. Obrigado pela ministração da palavra. Obrigado por tudo que aconteceu aqui. Que a graça, o amor e o poder do teu Espírito seja sobre a vida de cada um aqui. Declaro uma semana de muita bênção para você, para a sua família, e uma semana onde as portas estarão se abrindo e a glória do Senhor sobre a sua vida, e você vai trazer pessoas para a casa do Senhor, porque você ama a casa do Senhor. Então traga os teus amados para o amor do Pai aqui, em nome de Jesus, amém e amém. Dê um abraço gostoso na pessoa que está ao seu lado. Deus te abençoe.